estar aqui de novo com vocês. Que Deus possa estar nos abençoando. Que esse momento seja um momento de muito amor, de muita paixão por esse Deus. E que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Então vamos fechar os nossos olhos, nos colocar na presença desse Deus e clamar a Ele. Que Ele esteja presente aqui, que Ele esteja presente na casa de cada um que está ouvindo essa live e que Ele possa nos abençoar, que Ele possa falar aos nossos corações. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, ó Pai, porque hoje podemos acordar, podemos viver este lindo dia que o Senhor fez para nós, ó Pai. Podemos desfrutar da Tua presença, podemos desfrutar do Teu amor, da Tua misericórdia para conosco. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma vez nos permitir estarmos aqui para louvarmos o Teu nome, para engrandecermos o Teu nome, para meditarmos na Tua palavra e para principalmente ouvir a Tua voz falando conosco. Pai, muito obrigada mesmo por este tempo que o Senhor tem permitido, que possamos estar sempre aqui na Tua presença, eu e a minha família, e todos aqueles que sentirem no coração o desejo de ouvir a Tua palavra. Pai, muito obrigada. Que o Senhor possa plantar a semente da Tua palavra nos corações, porque não sou eu que convenço ninguém, é o Teu Espírito Santo. E é sobre isso que vamos meditar hoje, na perfeição da Trindade. Pai, esteja conosco, é o que nós pedimos e agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós agora vamos cantar uma música muito bonita e que é a realidade da Trindade, e que Deus possa estar mostrando em cada palavra, em cada coisa que será feita aqui hoje, a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, Deus Trino de amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, Deus Trino de amor. Precisamos sempre ter na nossa cabeça, no nosso coração, que nós cristãos temos a perfeição ao nosso dispor.
Nós temos Deus Pai, nós temos Deus Filho, nós temos o Deus Espírito Santo. E isso nos basta. É isso que nós precisamos na nossa vida. E hoje nós vamos meditar nessa palavra. Mas antes disso eu queria escutar um cântico muito bonito que eu ouvi e gostei muito e queria compartilhar com vocês. Pode colocar, Pedro. Pode aumentar um pouquinho. Não existe acaso, coincidências no meu jeito de reagir. Nem a folha de uma árvore poderá sequer cair sem minha permissão. Tudo está em minhas mãos. Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação. É só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou o teu Deus, e até mesmo não sou eu trabalhando para o teu bem, pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu, é que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos. Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação. É só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou o teu Deus, e até mesmo não sou eu trabalhando para o teu bem, pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu, é que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor pra você. Sou o teu Deus, eu cuido de ti. Descansa e confia em mim. Eu sou o teu Deus, eu cuido de ti. Descansa e confia em mim. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou o teu Deus, e até mesmo não sou eu trabalhando para o teu bem, pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu, é que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora no teu coração, pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos. Oh Deus, é isso mesmo. Essa música nos diz que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. E nós precisamos crer nisso e tomar posse disso nas nossas vidas. Porque é esse Deus que nós servimos.
o Deus que Ele cuida de tudo. E Ele nos diz que mesmo quando a gente está passando por momentos difíceis, Ele está trabalhando. Essa música diz que Ele trabalha até no não. Até no não. Quando Ele nos diz não, Ele está trabalhando para nós. Então, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Hoje eu quero meditar com vocês um assunto que para mim é fundamental para o cristão. Um assunto que nós precisamos aprender e saber ele muito bem. Porque eu acho que é uma das coisas essenciais. Nós temos um Deus que Ele é perfeito. Ele nos atende em todas as nossas necessidades. Nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho, nós temos o Deus Espírito Santo. E é isso que nós vamos meditar hoje. Na Bíblia não diz em lugar nenhum a palavra Trindade. Na Bíblia inteira nós não achamos a palavra Trindade. Mas nós temos em inúmeras passagens bíblicas, hoje nós vamos ler muitos versículos. Nós vamos buscar muito na palavra de Deus hoje. Nós temos muitas provas dessa existência da Trindade. Às vezes a gente precisa voltar lá atrás, e lá no original da Bíblia, para a gente poder entender certas coisas. A Bíblia, ela se refere lá na língua original, ela se refere a Deus como Elohim. Então, só no Velho Testamento é falado 2.500 vezes a palavra Elohim. Só que a palavra Elohim é o plural de El. Então, só por aí a gente entende que não é um, né? Se é plural, é mais de um. Aí existem muitos historiadores que querem provar que esse plural se refere a Deus e aos anjos. Só que nós que temos a Trindade no nosso coração, que cremos nesse Deus Todo-Poderoso, é muito fácil da gente desmentir isso. A gente vai lá na história de Lúcifer. Por que Lúcifer foi expulso do céu? Porque ele queria ter poder como Deus. Apesar dele ser um anjo de luz, dele ser um anjo amado, dele ser um anjo que conhecia a palavra de Deus, ele era abaixo de Deus. E como ele desejou ter poder como esse Deus, ele foi expulso. Então por aí a gente vê que quando se refere ao Elohim, não pode ser a Deus e aos anjos. Só se refere a Deus de poder, de soberano. Então, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Primeiro lugar que eu quero ler, que a gente vê isso, é no início da Bíblia. Quando a gente lê em Gênesis 1, 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui nós vemos o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Nós temos também em Gênesis 3, 22, nós podemos ler aqui: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então, o homem se tornou como um de nós. Então, não tem um Deus. Aqui somos nós que ele se refere. Outro lugar, em Gênesis 11, 7, nós podemos ver isso. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Vinde, desçamos. Então, veio os três. Isso foi na situação da Torre de Babel, quando ele quis confundir, porque os homens queriam chegar até o céu.
Então, nós temos no Velho Testamento várias passagens. Então não é Deus. Esse Elohim, ele se refere a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque tinha que ser alguém de igual poder a Deus. Não podia ser os anjos, porque os anjos não tinham esse poder. Os anjos, eles estavam simplesmente, eles são obedientes a Deus. Os anjos, eles são importantes porque eles obedecem às ordens de Deus. Mas a Trindade, ela é de igual poder. Todos eles têm o mesmo poder. Mas quando a gente vai estudar eles separadinhos, a gente vê coisas maravilhosas. Mas antes eu quero ler lá em 2 Coríntios 13. Vamos abrir lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 13. Segunda Coríntios, cadê o bendito? Sumiu meu segundo aqui. Meu 2 Coríntios 13. Nos diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então aqui foi claro. Mesmo sem usar a palavra Trindade, ele nos deixa claro o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mais uma passagem que eu quero ler, que eu acho linda, está em Lucas 1:35. Vamos abrir Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso aqui foi quando o anjo apareceu a Maria para dizer a ela que ela seria mãe do Filho de Deus. Então aqui fala que Deus ordenou que o Espírito Santo a envolveria e que ela daria a luz ao Filho de Deus. Então aqui nós temos mais do que provas de que nós temos a Trindade. Mas o que eu quero hoje refletir com vocês é a perfeição dessa Trindade. Às vezes nós vemos pessoas que colocam que a gente precisa de outras coisas. A gente tem visto muito nos dias de hoje muitas igrejas que estão se agarrando a coisas materiais para ter a presença desse Deus. Nós não precisamos disso. Nós temos tudo que nós precisamos na Trindade. Então agora nós vamos olhar direitinho um por um. Quem é Deus Pai? Deus Pai é aquele dono de todo o poder. É aquele que criou todas as coisas. É aquele que numa palavra, num piscar de olhos, num respirar, ele faz existir e faz desaparecer. A ele nós devemos todo louvor e toda glória, porque ele é digno de todo louvor e de toda glória, porque ele domina todo o poder. Foi através da palavra dele que tudo veio a existir. Nós podemos ver o quanto ele é poderoso, o quanto ele é digno de honra por causa do seu poder, quando nós olhamos lá em 1 Coríntios 4:20. Vamos olhar lá, 1 Coríntios 4:20. 1 Coríntios 4:20. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Ele fala, ele promete, mas ele cumpre, porque ele tem poder. Porque se Deus não tivesse poder, ele não tinha como cumprir a palavra dele, a palavra que está aqui neste livro. Então esse Deus é o Deus de poder, mas é o Deus que através desse poder
pode cumprir toda a sua palavra. E o mais bonito é que nós vemos quando nós lemos lá no início, em Gênesis, ele estava no início. Mas nós podemos ver também lá no final, em Apocalipse 20:11, nós vemos que ele também vai estar no final. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse é o Deus. Essa é a visão que João teve do trono de Deus assentado na glória. Então o mesmo Deus que lá no início falou: haja luz, haja animais, haja todas as coisas, é o mesmo Deus que vai estar assentado no trono no último dia, quando tudo vai terminar aqui nessa terra. Mas que tudo vai começar para uma nova vida, para uma nova jornada que nós vamos viver ao lado dele. Aqui nós sentimos a presença dele, aqui nós sentimos o poder dele, aqui nós sentimos o amor dele. Mas lá na glória nós vamos estar juntinho com ele. Esse Deus que a gente tanto estuda, esse Deus que a gente tanto busca para as nossas vidas, ele vai estar ao nosso alcance. Eu fico imaginando, às vezes, a gente no céu, podendo chegar perto dele e ouvir mesmo a voz dele. Porque hoje nós ouvimos a voz de Deus através da Bíblia, através dos cânticos, através das orações. Mas lá no céu nós vamos estar juntinho dele. É esse Deus que nós buscamos. Esse Deus de poder, esse Deus que não precisa de mais nada para que ele exista. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Ele nos quer, ele nos ama. Ele construiu aquele céu, ele construiu um jardim no início. Esse mesmo jardim que ele foi construído com perfeição, com tudo do bom e do melhor, é o mesmo que está lá no final. Então nós iniciamos com um Deus e com um jardim, e nós terminamos com um Deus e com um jardim, porque o céu é um jardim perfeito, é um lugar onde ele está preparando. A Bíblia diz que não existe nada nesse mundo que se compare ao que está lá em cima reservado para nós. Então na Trindade nós temos o Deus Pai, que é esse Deus perfeito, que é esse Deus que nos ama tanto, 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 que foi capaz de mandar o seu Filho para morrer por nós aqui nessa terra. Aí agora nós vamos estudar um pouquinho desse Deus Filho. Quando a gente fala de Jesus, automaticamente vem na cabeça da gente, vem no coração da gente a palavra amor. Pelo menos para mim, todas as vezes que eu falo de Jesus, ou que eu penso em Jesus, ou que eu tento imaginar esse Jesus, a primeira coisa que vem no meu coração é a palavra amor. Aquele Jesus que desceu da sua glória. Ele estava no céu na sua perfeita glória. Deus perfeito, imaculado. E veio aqui nessa terra se tornar homem, viver as dificuldades dessa terra. Sabe por quê? O principal motivo era para que, se alguém virasse e falasse assim: não, mas eu não posso, eu não tenho como, ele não entende, ele está lá em cima, ele é Deus, ele é todo poderoso. Hoje ele pode virar para mim, para você, e falar: não, você pode, eu vivi aí nessa terra, eu sei o que é as dificuldades, mas tem um Deus no céu que está com você. Assim como o Deus Pai esteve com o Deus Filho quando ele esteve aqui nessa terra, ele está conosco todos os dias. E Jesus veio a essa terra para que ele pudesse de perto me ensinar quem era ele. Ele veio a essa terra para me mostrar o verdadeiro cristianismo. Ele veio a essa terra para me mostrar o tamanho do amor do Pai dele por nós. Ele veio a essa terra para carregar nos ombros o meu pecado e o seu pecado. Esse é o Deus Filho. É aquele que nos amou de uma maneira tão grande,
que mesmo sabendo que ia morrer, mesmo sabendo que ia sofrer, ele viveu aqui com alegria. Ele tinha alegria, ele passava pelos lugares, ele jantava, almoçava com as pessoas, sempre com uma palavra de amor, sempre com uma palavra de bondade. Então, mesmo sabendo de todo o sofrimento que ele ia passar, ele nunca deixou a amargura tomar conta dele, ele nunca deixou a tristeza tomar conta do ser dele. E é isso que ele pede para mim e para você. Ele nos fala todos os dias que nós devemos estar felizes, porque mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas, nós temos um Deus perfeito e nós temos um céu preparado para nós. Isso aqui vai passar. E é isso que ele tem nos dito. O tempo todo que ele esteve aqui nessa terra, ele teve dizendo isso para nós. Ele nos deixou toda essa palavra para que pudéssemos aprender que essa vida aqui vai passar. De que esse tempo de dificuldade, que esse tempo de sofrimento, que esse tempo de dor e de amargura, isso aqui vai passar. E é isso que ele quer que a gente aprenda. E é isso que ele quer que a gente entenda. E é esse Jesus. Quando a gente lê lá em João 14:6. Vamos abrir a nossa Bíblia lá. João 14:6. Quando a Bíblia nos diz assim: e eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, pois o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não, peraí, que eu li errado. Desculpa. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não tenho outra saída. Eu não tenho outro caminho. Não existe nada que me leve a esse Deus. Não existe nada que me leve a este céu que não seja Jesus Cristo. Ah, mas como que eu faço para esse Jesus me levar para esse céu? Primeiro, eu preciso crer que Ele é o Filho de Deus. Segundo, eu preciso amá-lo de todo o meu coração. Terceiro, eu preciso viver como Ele viveu aqui nessa terra. Então, se eu não fizer essas três coisas, eu não tenho como chegar ao Pai. Então Jesus me ensinou, Ele me deixou direitinho o que eu preciso fazer. Eu preciso viver uma vida de obediência a Deus. Eu preciso viver uma vida aonde este Deus, esta salvação, esta vida eterna seja a primeira coisa na minha vida. E se eu não buscar esse Jesus, se eu não amar esse Jesus de todo o meu coração, não tem como eu alcançar este céu. Então, o Deus Filho é aquele que veio à terra para poder me dizer que eu sou capaz de vencer todas as dificuldades. É aquele que veio a essa terra para me dizer que eu não estou sozinha. Como a música disse, a gente passa por momentos difíceis, mas muitos deles são para nos preparar, são para nos moldar, são para que possamos crescer na presença desse Deus, para que a nossa fé cresça cada vez mais. Então os nossos desertos não são porque o nosso Deus Pai é ruim, é porque o nosso Deus Pai sabe que a gente precisa passar por isso para que a nossa fé se fortaleça. Então, esse Jesus, Ele é o único caminho, o único, só Ele nos leva ao Pai. E nós precisamos entender uma coisa muito importante a respeito desse Jesus. Esse Jesus, enquanto eu estou viva,
Enquanto eu estou aqui nessa terra, Ele é meu advogado. Ele é aquele que me justifica junto ao Pai. É aquele que morreu por mim para me salvar. Então eu tenho esse Jesus. Por isso que todas as nossas orações, ela tem que terminar em nome de Jesus. Porque se não for em nome desse Jesus, ela não chega até o Pai. Então nós precisamos desse Jesus agora como nosso advogado. Mas nós precisamos entender que a partir do momento que a gente morre, ou a partir do momento que Ele voltar para nos buscar, Ele não é mais o nosso advogado. Ele passa a ser o nosso juiz. A Bíblia diz isso. Ele é o justo juiz. E nós vemos isso lá em 2 Timóteo 4:8. Lá em 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8. Está aqui. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ele é o reto juiz. Então não adianta eu achar que quando eu morrer, ou quando Jesus voltar, que eu estiver na presença dele, que eu vou virar para ele e falar: ó Jesus, mas o Senhor viveu lá na terra, o Senhor entende as dificuldades, como é difícil a gente se livrar daquele amigo, como é difícil a gente se livrar dos vícios, como é difícil a gente se livrar do poder que o pecado tem sobre nós. Ele não vai mais te defender diante de Deus. Aí ele vai ser aquele que vai te condenar. Porque na mão dele vai estar o livro da vida. Lá o livro, o nome já... Mesmo que ele quisesse, ele não poderia fazer mais nada. Então nós precisamos entender que esse Jesus, que a gente tanto ama, ele é perfeito, ele é justo, ele está, enquanto você está vivo, ele está ao seu dispor para você buscar ele, para você buscar a presença dele, para você buscar aprender com ele a viver a perfeição dentro dos limites humanos. É lógico que nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós precisamos buscar este Jesus de todo o nosso coração. E nós precisamos sempre saber que hoje ele é nosso advogado, mas que no final ele vai ser o nosso juiz. Eu quero abrir com vocês em Mateus 16, de 15 a 17. Mateus 16, de 15 a 17. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Nós precisamos dizer a todo mundo, nós precisamos confessar às pessoas: esse é o Jesus, esse é o Filho de Deus, esse é aquele que morreu por mim, mas que não está morto, que ressuscitou e está lá no céu, do ladinho de Deus Pai, me esperando. É aquele que me espera. E às vezes a gente pensa assim: não, mas na última hora eu vou clamar pela ajuda do Espírito Santo, eu vou clamar pelo poder de Deus. Mas e se eu não tiver esse último minuto? E se eu não tiver? E se eu não tiver tempo? E aí, acabou. Então eu preciso viver essa vida já, agora. Eu preciso aceitar esse Jesus agora na minha vida. E por último nós temos o Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo, ele é aquele que inspirou toda essa palavra. Nós temos a certeza de que ela é verdadeira, porque a Bíblia nos garante que cada palavra que está escrita aqui foi inspirada pelo Espírito Santo. Foi a ordem de Deus. Foi Deus que mandou cada homem, João, Mateus, cada um deles, que escrevesse o que estivesse aqui. Mas não saiu da vontade deles, da boca deles, do coração, como, ah não, hoje eu acordei e estou com vontade de sentar e vou escrever. Não. Foi Deus que falava, ô, senta lá e escreve o que eu quero que as pessoas conheçam. Em 2 Pedro 1:20, vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro 1:20. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidações, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso é a palavra de Deus que nos diz. É ela que nos afirma. Então, se eu creio que essa palavra é verdadeira, eu preciso crer que essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Só que a função do Espírito Santo não é só essa. Ele inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia e acabou. Não. Ele tem uma outra função, que é nos ensinar o que está aqui. Eu sei que existem as pessoas que pregam, as pessoas que ensinam a palavra de Deus. Lógico que tem. A Bíblia nos diz que Deus, ele ensina as pessoas têm esse chamado de pregar. Isso não é um privilégio meu, ou de um pastor, ou de um padre, ou de um presbítero. Não, isso é uma ordem que todos nós recebemos da parte de Deus. Essa é a ordem que Deus nos dá, que nós devemos buscá-lo, que nós devemos falar da palavra dele. Essa é a ordem. Em João 14:26, vamos ler lá? João 14:26. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o convém, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. É isso que a palavra de Deus me diz, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele tem que morar na gente, ele tem que estar dentro da gente. Por quê? Porque é Ele que vai falar ao meu coração, é Ele que vai me ensinar. Eu posso falar com uma pessoa sobre a palavra de Deus todo santo dia. Eu posso falar para ele todo dia, o dia inteiro. Mas não sou eu que convenço. Se não houver a ação do Espírito Santo de Deus, ele não vai a lugar nenhum. Então, é esse Espírito Santo que precisa falar aos nossos corações. Então, nós precisamos convidar esse Espírito Santo para viver em nós. Então, nós não precisamos, igual tem igrejas que estão pregando vassoura que limpa não sei o que, o pano que limpa não sei. Nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de nada. Nós precisamos ter nos nossos corações e nas nossas vidas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, para finalizar, eu quero que vocês entendam. Primeiro, devemos crer em um Deus que criou todas as coisas. Um Deus poderoso, um Deus fiel e justo,
e que me ama de tal maneira que mandou o único filho para morrer por mim aqui. Segundo, eu preciso crer nesse Jesus. Eu preciso crer que Ele é o Filho de Deus. Eu preciso crer que Ele veio a essa terra por mim e por você. E que Ele veio, nasceu, pregou o Evangelho, morreu na cruz, ressuscitou e está no céu esperando por mim e por você. E eu preciso crer no Espírito Santo, que é aquele que me ensina aquilo que eu preciso para viver. Mas Ele também é meu consolador. Jesus disse que Ele ia, mas que Deus ia nos mandar um consolador, que é aquele que nos ajuda nos momentos difíceis, que nos ajuda a passar por tudo isso. Então que nós possamos ter nas nossas vidas que a Trindade ela é perfeita. Eu não preciso de mais nada, e Apocalipse é uma história que uma hora eu quero estudar com vocês. Quando a gente vê o grande juízo, nós teremos no grande juízo Deus Pai, Deus Filho e Deus. No início do mundo, nós tivemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no final de tudo, é eles que nós vamos ter também. Então que nós possamos, mais do que tudo, buscar essa Trindade e ter ela soberana e absoluta e única nas nossas vidas. Então, que a gente possa buscar isso de todo o nosso coração. Eu queria que a gente tirasse um pouquinho para orar, para buscar a presença desse Deus. A Tânia Bolf diz que a cruz está pesada, mas saiba, minha irmã, que esse Cristo, Ele fala com você, que quando tiver pesado demais, que quando tiver difícil de carregar, chega perto dele e fala: meu Cristo, eu não estou conseguindo. Ele troca com você, o fardo dele é leve, mas você precisa buscar Ele de todo o seu coração. Você precisa ter esse Deus completamente alicerçado na sua vida. Então, nós temos que buscar Ele todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos, todos os momentos. Nós precisamos, Tânia, você precisa entender que esse Deus está falando para você hoje, que Ele é o Deus da sua vida, que você precisa de verdade falar para esse Deus: entra na minha vida, sonda cada pedacinho, porque, Tânia, você jamais vai ser capaz de fazer sozinha. Você jamais vai ser capaz de passar por tudo isso sozinha. E Ele te convida a passar com Ele. Ele te convida a deitar no colo dEle, a entregar a sua vida para Ele. Ele está te dizendo que com Ele é mais fácil, que você precisa abandonar tudo que você acredita deste mundo, porque este mundo é mau, e que você precisa colocar toda a sua vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria que a gente fechasse os nossos olhos e que a gente orasse neste momento, para que Deus pudesse estar abençoando este país, que Deus pudesse estar abençoando este planeta, porque temos passado por momentos difíceis, temos passado por momentos de incerteza, mas nós precisamos entender que essa Trindade perfeita, ela está cuidando de nós. Nós precisamos entender, como diz, nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade dEle. E Ele é dono do sim, do não e do espere. E é isso que precisamos, esperar nessa Trindade. Nós precisamos crer nessa Trindade. E as coisas, não é que os problemas vão desaparecer, não é que as dificuldades vão desaparecer, não é que a sua vida vai virar um mar de rosas, não. Às vezes acontece até das coisas dificultarem. Eu não gosto de contar
histórias nem experiência, mas desde que eu comecei a fazer essas lives, sempre acontece uma coisa difícil, outra para atrapalhar, para tentar me fazer desistir. Mas eu não desisto, porque eu tenho um Deus que me fortalece, e é isso que cada um de vocês precisa entender. Tá difícil? Vão passar, joelho em terra, jejum, oração, clamor, súplica a esse Deus. E nós vencemos. E nós vencemos. Como nosso apóstolo diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque eu não sou contente porque eu tenho casa, eu não sou contente porque eu tenho carro, eu não sou contente porque eu tenho coisas. Eu sou contente porque eu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sou contente porque eles me aguardam numa vida perfeita. É por isso que eu sou contente, é nisso que a minha alegria está baseada. Se eu perdi o emprego, Ele vai me suprir, tenho certeza. Se eu estou doente, Ele é o médico dos médicos. Então eu preciso crer. A Cianjos está dizendo que está difícil a falsidade e a vida financeira. Creia que esse Deus é contigo. Se você buscar em primeiro lugar esse Deus, pode ter certeza que nada te falta. A Bíblia nos garante que o justo nunca vai mendigar o pão. Creia nesse Deus. Toma posse de todas as promessas que Ele fez para mim e para você. Creia que Ele é fiel na palavra dEle. Às vezes a gente canta que Deus é fiel a mim. Não, Ele não é fiel a mim. Ele é fiel a esta palavra. E jamais vai te faltar. E mesmo que você tenha a falsidade dos seres humanos, você tem a verdade absoluta de um Deus que te ama, de um Deus que cuida de você. Vamos fechar os nossos olhos e orar e falar com esse Deus. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, meu Deus, por esse tempo. Obrigada porque o Senhor sempre fala aos nossos corações. Obrigada porque podemos ter esse Deus perfeito, esse Deus maravilhoso, Deus de poder. Deus que a um simples respirar muda todas as coisas. Muito obrigada por esse Jesus que me ama, por esse Jesus que cuida de mim, por esse Jesus que é o caminho, por esse Jesus que é a luz, por esse Jesus que é a água, que vai matar a minha sede, é o alimento que eu preciso. Nós precisamos buscar o alimento para nossa alma. É esse o alimento que nós nunca podemos deixar faltar. Obrigada pela presença do Espírito Santo que enche a minha vida, por esse Espírito Santo que toma conta do meu ser, que me faz arrepiar a cada instante que Ele fala comigo. Obrigada pela Tua presença na minha vida, na minha casa. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor usa pessoas para mostrar a outras pessoas o quanto esse Deus é perfeito, o quanto esse Deus é maravilhoso. Toca, Espírito Santo, na vida das pessoas que estão ouvindo esta palavra. Convence, Espírito Santo, do quanto é gostoso te servir. Convence, Espírito Santo, do quanto é gostoso estar cheio da Tua presença. Oh Deus, eu gostaria que todas as pessoas sentissem a alegria da Tua presença. O quanto é gostoso saber que esse Deus é único nas nossas vidas. Oh Deus, não existe nada melhor do que a paz que temos no Senhor. Não há nada melhor que a certeza da salvação, Pai. E que todas as pessoas que possam ouvir essa palavra possam colocar as suas vidas nas mãos desse Deus. Pai, toma conta do nosso planeta que está tão doente, Pai. Que o Senhor é o médico dos médicos. Entra com
provisão de cura, não só cura da saúde física, mas principalmente a cura da saúde espiritual deste povo que está tão distante do Senhor, das pessoas que têm buscado apenas o prazer da carne, aquilo que o mundo pode oferecer. Pai, mostra para elas que isso vai passar, que isso vai acabar e que precisamos, ó Deus, entender que nós precisamos apenas do Senhor, que nós precisamos do Teu amor, que nós precisamos, ó Pai, viver as nossas vidas aos Teus pés, curvados diante de Ti. A Tua palavra diz que o Senhor não divide a Tua glória com nada nem com ninguém. A Tua palavra nos diz que não podemos nos curvar a nada nem a ninguém. Em Apocalipse, quando João se ajoelha aos pés do anjo que o mostrou todas as coisas em espírito, ele diz a ele: não pode se dobrar a mim, adore somente a Deus. É a Tua palavra que nos diz, nós devemos adorar só a esse Deus, só a esse Deus nós devemos louvor, nós devemos honra, nós devemos obediência, só a Ele nós podemos curvar a nossa fronte, só a Ele nós podemos dobrar o nosso joelho e dizer que Ele é santo, santo. Deus, tem misericórdia de todo o nosso planeta. Que o Senhor possa estar abençoando as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão lutando para achar uma vacina, para achar uma cura, porque nós sabemos que a sabedoria vem do Senhor. Oh Deus, tem misericórdia. Muito obrigada, Pai, por este momento. Muito obrigada por este tempo que o Senhor nos dá na Tua presença. Eu louvo o Senhor e eu agradeço, porque isso tem aumentado cada vez mais a minha fé, o meu amor e a minha admiração pelo Senhor. Obrigada pela minha família, que sempre está comigo. Oh Pai, sonda as nossas vidas, e se há algum caminho mau, que o Teu Espírito Santo nos incomode e que eu jamais venha servir de pedra de tropeço para ninguém. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, e que possamos sempre entender que pecado ele tem que ser dado nome, que possamos nos colocar na Tua presença e dar nome para cada pecado, para cada falha, porque só assim nós vamos conseguir vencê-lo. Pai, muito obrigada por tudo, muito obrigada por tudo. É o que nós clamamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos vocês, Tânia, é isso. Toma posse, minha irmã, do que Deus está falando com você. Creia que a partir de hoje a sua vida será diferente, se você realmente quiser. Se você convidar esse Deus para a sua vida, Ele vai entrar e Ele vai fazer diferença na sua vida. Eu quero agradecer a cada um que esteve aqui conosco, a Silvana, a Tânia, a Gisele, a Lília, minha irmã. Muito obrigada, minha irmã, por estar aqui comigo em família. Muitas pessoas, a Edith, graças a Deus, louvado seja o meu Deus por cada vida que aqui entrou, por cada vida que esteve comigo neste momento. Para encerrar, o Pedro vai colocar uma música que eu quero que vocês ouçam. Uma música muito maravilhosa que fala da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então eu queria que vocês estivessem ouvindo ela e vejam o quanto esse Espírito Santo é maravilhoso e o quanto ele invade as nossas vidas.
Então que Deus, semana que vem eu passo essa música que ela é muito bonita, por algum motivo desligou ali. Ela é linda. Ela diz que o Espírito Santo ele é fogo suave, mas ele é abrasador. Ele é lindo, é uma música muito linda. E que Deus esteja abençoando cada um de nós. Eu espero vocês aqui na terça-feira. E as mamães que têm pequenininhos, sexta-feira é a nossa história. Nós vamos contar sobre a criação do mundo de uma maneira muito linda. Então eu aguardo vocês aqui na sexta e na terça-feira. Que Deus abençoe cada um de vocês. E quiser me mandar mensagem no privado, sem problema. A gente ora junto, a gente fala desse Deus, eu leio a palavra se preciso for. Então que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus e na paz do nosso Deus.